Nós estamos em guerra. Nós estamos, irmãos, em uma guerra constante. E essa guerra, ela não é uma guerra física, não é uma batalha humana. Quando nós olhamos para o texto que Paulo escreve lá no capítulo 6 de Efésios, ele vai falar que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores nas regiões celestiais. Então nós estamos em uma constante guerra. E Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele também nos ensina a natureza dessa guerra. Essa guerra, ela acontece no nosso principal campo de batalha, que é a nossa mente. A nossa mente é o principal campo de batalha. Antes, irmãos, de você vencer ou perder em qualquer circunstância da vida, normalmente isso já aconteceu aqui, na sua mente. Já aconteceu aqui. Lembra quando Davi, ele vai ao encontro daquele gigante, o incircunciso filisteu, como Davi o chamou, né? Davi já tinha ganho a sua batalha aqui, na mente. Então, quando ele chegou diante daquele gigante, que ele foi afrontado, né? Olha, as outras pessoas, o rei Saul, os irmãos, ele falou: olha, você não pode vencer, mas ele já tinha vencido aquela batalha na sua mente. Então, quando Paulo, irmãos, fala de fortalezas nesse texto, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza se refere ao nosso sistema de crença. O nosso sistema de crença, irmãos, muitas vezes nos aprisiona e nos faz viver na subexistência da vida que nós deveríamos estar vivendo. É aquele sistema de crença que não deixa você avançar. São os pensamentos que foram reforçados ao longo dos anos, né, em você, que talvez te impede, que te aprisiona de conquistar as coisas que Deus, né, já nos garante na sua palavra. Então é sobre esse sistema de crença, sobre essas fortalezas que Paulo ele vai falar. E queridos, normalmente o nosso sistema de crença ela se torna uma fortaleza tão grande. Você já viu aquela crença que rola entre as pessoas mais velhas, que você não pode tomar leite, chupar manga e chupar abacaxi, que você morre? Já viu? Isso é uma verdade? Segundo os estudiosos aí, não. Mas, irmãos, eu morria de medo, sabe? Quando eu era criança, minha mãe falava: você vai chupar tal coisa, você não bebeu leite? Aí ela falava, lá na nossa cidade, lá em Reserva, tinha uma mulher que chamava Dona Tiana, que é o nome dela. E aí falou: lembra da Dona Tiana, hein? Ela morreu porque ela bebeu leite, chupou abacaxi e chupou manga. E deu congestão nela, e rapaz, dava um medo. Então, assim, isso são coisas pequenas. Outras coisas mais profundas, irmãos, são instaladas no nosso subconsciente, que muitas vezes nos sabota. Nós estamos muitas vezes nos auto-sabotando. Então, esse sistema de crença, eles são reforçados lá na nossa primeira infância. E normalmente existe aí os 5P da programação. Os 5P que representa pessoas que são autoridades, que foram autoridades na nossa vida, que ajudaram a reforçar esses sistemas de crença em nós, né? O primeiro P de programação, dessa programação que é feita em nós, é o P de pais. Os nossos pais, ou os pais, né, eles estão programando seus filhos, e muitas vezes com a boa intenção de proteger eles de talvez alguma frustração que eles passaram. Então eles vão reafirmar coisas que eles viveram na sua realidade, que muitas vezes está muito distante da realidade dos seus filhos. Mas aquele evento emocional que o pai passou foi tão forte, que ele começa a criar um sistema de crença no filho parecido. É a mulher que teve um namorado na adolescência, engravidou, e aí depois ela só atraiu homens que eram de má índole.
E então ela começa a falar para a filha que nasceu: olha, homem nenhum presta. E aí já é reforçado desde a infância na cabeça daquela criança que homem não presta, que todo homem é ruim. Já ouviram isso? Ou aquela criança, irmãos, que talvez foi realizar alguma tarefa, talvez isso já aconteceu com você, e aquela criança não conseguiu atender a expectativa do pai, não fez aquela tarefa como o pai gostaria que deveria ser feito. E aí o pai falou para ela assim: olha, tudo que você faz não presta, tudo que você faz é mal feito. E isso vai instalando na criança, desde a sua primeira infância, esse sistema de crença limitante, que lá no futuro vai impedir ela de avançar, né, para aquilo que Deus preparou para a vida dela. O segundo P de programação é os professores. Normalmente, quase todo mundo lembra do professor de quarta série, porque os professores de quarta série, quando a gente está aprendendo a ler, muitas vezes ele nos marca bastante. Não te ensinei já várias vezes, você é burro. Aí você está numa classe cheia de alunos, aí os alunos fazem piadinha daquela situação, a criança fica com vergonha, e aí ela cresce com medo de falar em público. Quantos aqui tem medo de falar em público? Sabia que falar em público é o segundo maior medo da população? O primeiro medo é de morrer, o segundo é de falar em público. Quem aqui quer tomar o microfone aqui e dar uma boa noite para a igreja? Não, vocês, o pessoal do louvor não vale, né? Já se acostumaram. Mas é um do segundo maior medo. Isso acontece muitas vezes lá na quarta série, quando o professor colocou você para ler na frente dos alunos, e aí você não conseguiu ler muito bem, e aí a galera fez piada de você, aquilo gerou um evento emocional que te marcou. E hoje, quando você é adulto, você não consegue ler na frente das pessoas. É aquela pessoa que vai ler e fica gaguejando, e não sai, fica tímido. O terceiro P, terceiro e o quarto P, é o P de pastor e de padre. Essas pessoas que representam a autoridade na nossa vida, né, tem esse poder muitas vezes de nos marcar. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos assim avaliar mesmo o que a gente ouve, né? Tanto o que vocês estão ouvindo de mim, do pastor Santiago, sempre confere ali na Bíblia, vê se está coerente, porque o que acontece, muitas vezes ou o pastor ou o padre viveu um momento negativo na sua vida, e ele prepara uma mensagem, e ele talvez de forma inconsciente, ele solta uma inverdade, não que seja uma verdade completa, mas uma meia verdade de algo que aconteceu com ele, que não está escrito na palavra, que vai acontecer com você, e aí você tomou aquilo como uma verdade para você, e isso te aprisionou. O quinto e o último P de programação é os políticos. Hoje, graças a Deus, eu acredito que boa parte dos irmãos, ou quase todo mundo, vou crer que é todo mundo, já não acredita mais no discurso de um político. Sim ou não? Mas tem gente que acredita, porque eles são uma figura de autoridade. Então, queridos, essas pessoas, elas constroem em nós, ou ajudam a reforçar em nós, esse sistema de crença. E o que Paulo ele vai nos ensinar, queridos, é destruir esses sistemas de crença, muitas vezes negativos, que te impede de avançar, que te impede talvez de arriscar-se mais em outras áreas da vida. Aquele sentimento, né? Eu estava no primeiro culto, foi compartilhado aqui a Aline, a filha da irmã Valnice, né? Sobrinha da irmã Marli, né? Depois de muitos anos agora, ela conseguiu o certificado dela para atuar como médica. Qual que é o nome daquele documento lá? CRM, né? Ela conseguiu. E o Zé, o irmão dela, o Zé Maria, estava contando que ela fez a prova, mas faltava 6 pontos, então, para ela atingir aquela média. E aí os amigos dela falaram para ela entrar com recurso, e ela falou, não vai dar certo. E na última hora, parece que ela entrou com recurso e deu certo, né? Ela foi aprovada. Então, assim, a família está numa felicidade toda.
Mas assim, são coisas, irmãos, que nos impede, uma mentalidade que nos impede de avançar para as coisas boas. É o aluno que fala assim, já se auto-sabota antes de fazer a prova. Eu não vou conseguir, porque eu já fiz 5 vezes e não deu certo. Ou eu já tentei isso aqui várias vezes e não deu certo. Ou é o amigo do lado que fala assim, olha, eu já estou tentando por longos anos e eu não consegui. E aí a gente toma aquela realidade dele como uma verdade para nós. E isso se transforma num sistema de crença.